Tudo começa aqui, e para que um projeto tome forma e você rabisque sua ideia e ela tome uma forma final, leva todo um processo. Eu resolvi fazer esse vídeo rapidinho mostrando todo o processo de como é que eu tiro minha ideia da minha cabeça, às vezes aleatoriamente, eu só faço registrar e depois aprimoro ela e ela toma forma. E como eu falei, esse vídeo é especial por causa que essa tirinha tem tudo a ver com o que o Rio Grande do Sul está passando, que é uma das regiões que está sendo afetada aí por grandes chuvas e alagamentos, e eu encontrei essa forma de poder ajudar e compartilhar essa rede de apoio para que quanto mais pessoas têm acesso, muito mais ajuda as pessoas vão ter. Então é um momento da gente se unir e a arte tem esse poder poderoso. E eu peço muita ajuda de vocês que compartilhem esse vídeo para que muito mais pessoas possam ter acesso e principalmente a informação e formas de como apoiar. Então segue o vídeo aí, se você é novo ou nova aqui no canal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Agradeço muito pelo apoio e suporte de vocês e vamos fazer com que a arte e a criação seja uma ferramenta também de impacto social. Então vem comigo, vem conferir como é que ficou essa tirinha. E inclusive usei um dos meus personagens aqui, que é num projeto que já faz um bom tempinho, quem me acompanha sabe, que é Utopia. Então vamos lá, vamos sem arrudez. O meu processo eu sempre vou registrando nos papéis que eu tenho à minha volta e depois eu amadureço. Eu descobri nesse software aí essa maneira de tornar o traço azul, que eu gosto muito de trabalhar em cima dele. Esse software é chamado Clip Studio e eu estou usando ele para fazer algumas experimentações. Inclusive foi até o software que eu usei para o meu TCC, que foi o projeto final de curso. E aí nele você vê que tem umas variações de brushes ali na lateral, que tem o G-Pen, e tem a Real G-Pen, né, que basicamente seria o bico de pena, né, que geralmente os mangakás usam, mas é claro que hoje existe uma vasta quantidade de técnicas, né, e não existe mais aquele padrão tão necessitado, né, que as pessoas tendem. Mas é bem bacana você experimentar cada brush para você ver qual é o que identifica-se e cria essa identidade da sua própria arte, da sua ilustração ou da sua história em quadrinho. Então eu acabei me identificando muito com a G-Pen. A Real G-Pen eu estou usando mais para a construção do cenário, porque ela deixa aquele aspecto de chanfro, sabe? De você deixar um traço um pouco mais não tão linear. Ele fica com um aspecto de como se a tinta batesse no papel e ela abrisse um pouco o papel, sabe? E aí eu estou usando muito essa técnica. Como vocês veem aí, eu estou usando já a Real G-Pen em algumas delas, e aí a ideia de fazer a transição é você entender o movimento. Então nessa tirinha, o Zé, ele tá no lixão, que é o aspecto e o ambiente em que esse meu personagem se encontra, e aí nas andanças dele um papel vem, faz esse movimento e cai em seu rosto, e ele se assusta, e aí nesse terceiro quadro ele tá lendo, né? Embora ele é um garoto do lixão, ele é muito inteligente, né? Ele tem as suas aventuras com o Donut, que vocês vão ver no quarto requadro. E aí, nesse enquadramento, eu trago ele mais com um plano médio focado, né? Para trazer a atenção do leitor para também o que ele está lendo, para ficar atento. O que é que esse personagem está fazendo? Então, é interessante que quando você for construir um personagem, você já saber que característica ele tem, saber como é que ele vai agir em certas situações, para que não fique um aspecto tão forçado para um personagem que não foi feito para certo tipo de ação. Então ele, como é um personagem dinâmico, é um personagem engraçado, embora ele sofra, né, em algumas questões e quesitos, é interessante também trazer esse aspecto um pouco mais cômico, né, divertido, que ele, enfim, é um pré-adolescente. E aí eu vou fazendo essa construção, trazendo algumas lines, né, trazendo um aspecto mais clean. Antes ele tinha um aspecto muito mais grotesco, porque meus traços eram feitos mais numa caneta não tão convencional, então só ia desenhando ele, depois ele foi amadurecendo, e ele ainda está no processo de amadurecimento. E aí, como eu falei para vocês, nesse quarto requadro aí, ele vai estar dinamizando com o personagem que é o companheiro dele, ou seja, o mascote, que é o Donut. E aí eu trago já esse olhar de curiosidade
tomando forma no personagem secundário, que é o Donut. Então o Donut meio que ele representa a pessoa que está lendo, ou seja, é um plano subjetivo, mas nem tão subjetivo, porque para ser subjetivo, basicamente você teria que tomar a visão total do requadro, mas aí ele traz a curiosidade que a gente teria de que o que é que está escrito naquele papel. E aí é interessante lembrar também que como a realidade desse personagem é o mundo do lixão, ele vai passar vários aspectos de vivência que aquela pessoa vive, trazer, de certa forma, o sofrimento, a não oportunidade e muitas vezes sim a oportunidade, que tem pessoas que vivem da coleta, vivem da reciclagem, mas não somente essa realidade é tão vívida como de outras pessoas. Existiram vários momentos em que pessoas perderam sua vida no lixão, pessoas adoecem, pessoas perdem parte da sua infância porque não tem tempo de ir à escola. E aí eu quis trazer esse aspecto. E aí nessa técnica aí, eu trouxe o cartãozinho, a cartilha, que tá o QR Code do Pix com o CNPJ, né, da associação, para ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. Como eu falei para vocês no início do vídeo, essa tirinha é voltada a essa campanha para que as pessoas possam ajudar de alguma forma. Essa é a forma que eu encontrei de fazer uso da minha arte e trazendo também o aspecto primordial dessa minha história, que fala sobre a fome, e trazer também essa perspectiva de que o pessoal está passando dificuldade de moradia, fome, sede e outros aspectos psicológicos também, e trazer esse crossover entre o problema que acontece no lixão e esse acontecimento que está acontecendo no Rio Grande do Sul é muito bom para mim, porque amadurece muito mais a minha ideia e eu posso fazer uso dessa ideia para que eu possa ajudar muito mais pessoas. Então vamos ajudar, vamos compartilhar esse meu vídeo para que as pessoas possam ter muito mais acesso também a esse tipo de conteúdo. E claro, que não somente as informações, mas que as pessoas possam ter esse alcance e ampliar a forma das pessoas poderem ajudar, porque muitas vezes as pessoas podem não estar antenadas em como ajudar. E essa cartilha eu peguei exatamente do site oficial, do perfil também oficial que tem no Instagram, então não peguei de qualquer lugar, é seguro, tá? Então ajudem da melhor forma, compartilhem, se vocês puderem ajudar com algum mantimento, toda forma de suporte é necessário. Então eu trago esse apelo visual nesse meu pequeno desfecho de história, né, que eu trago esse crossover aí bem rápido no universo do meu personagem Zé, que é esse garotinho aí de 12 a 13 anos, e o Donut, que é o mascote, né, que sempre está ajudando ele nessa peleita em busca de algumas aventuras para solucionar algumas das problemáticas que a história traz, mas aí trazendo também esse crossover para a vida real do que está acontecendo, e realmente é algo muito grave. E só, infelizmente, acaba gravando porque as chuvas não param e os níveis vão aumentando de água. Então, quanto mais pessoas puder ter acesso a esse tipo de conteúdo, as pessoas vão poder ajudar mais. Então, nesse processo aí, agora eu sempre estou salvando. É interessante você também, que quando trabalharem nas suas histórias digitais, estejam sempre salvando cada processo, porque em algum momento pode ter queda de energia, ou o software pode não aguentar e ele fechar do nada. Então já aconteceu muito isso comigo, então sempre que vocês puderem, salvem, tá? E aí eu sempre fico dando um zoom out, sabe, para poder ver direitinho o enquadramento, a pressão dos traços está combinando com a cena, para dar o peso necessário aos planos, né? Porque cada cena tem um plano. Se vocês perceberem, em alguns momentos o personagem está no primeiro plano, então o que vem depois, por trás dele, tem que tomar menos foco, se não for o foco da história, que o personagem primário, né? Ou seja, o protagonista. Nesse caso aí, a gente está trabalhando no primeiro plano com os dois personagens, onde o diálogo vai aflorar sobre o que ele vem trazer como informação. E aí, como eu queria trazer algo muito mais real, como se fosse conversar realmente com o público de fora, eu trago alguns aspectos da vida real, que foi o folheto ali com o Pix, o QR Code, o nome da associação, o CNPJ. Então tá
tudo bem informado. Então, na construção da história de vocês, é importante que tenha uma ideia, registra no papel. Tem que rabiscar, gente. Registre em algum canto, porque com o tempo você vai amadurecendo. Então, esse projeto, essa página, na verdade, da tirinha, surgiu no momento em que eu estava fazendo outra ilustração, e aí eu já estava no meio dessas informações, que as pessoas estavam precisando de apoio, e eu fiquei pensando, como é que eu vou ajudar as pessoas? Então, acabou que eu idealizei, rabisquei, como vocês viram, eu mostrei algumas vezes o papel, rabisquei, idealizei também a questão do diálogo, o enquadramento, depois fiz escaneei pelo celular mesmo, enviei pelo e-mail, joguei aí no software, depois fiz o processo que eu mostrei a vocês, né? Coloquei em traço azul para que eu pudesse contornar e fazer a line art um pouco mais confortável, porque eu gosto de trabalhar com os tons azuis. E aí depois disso fui dando impacto nas cenas com os meus traços, fazendo uso da G-Pen, e para o cenário utilizei a Real G-Pen, né, que é a G-Pen verdadeira, digamos assim. E aí depois disso, né, coloquei os balões, falas, e depois disso eu vou aplicar os Screen Tones, que em português seria as retículas, certo? E essas retículas basicamente servem para dar ênfase a algum aspecto na cena, e também texturas, né? Dar texturas. E aí, antes disso, eu coloquei aí o nome da história. Esse não é o design oficial, tá? Do logotipo do meu projeto, mas por enquanto estou usando algumas variações, estou fazendo testes, e cada teste ele vai tomando forma, e quando chegar no momento que eu me agradar, vai dar certo. E aí, ó, eu já comecei a fazer, né? Como vocês podem ver, apliquei em tons de cinza. Interessante é que o software já é feito para isso, para produção de ilustrações, comics, mangás, webtoons e outras variações, assim como animação. Então ele tem todo o aparato que você precisa. Tem até uma comunidade que também disponibiliza retículas, tá? E é só acessar o site que vocês vão encontrar. Finalizei, esse foi o resultado que vocês estão vendo aí. Compartilha com muita gente, se inscreve no canal. Foi isso, gente. Cheiro nos olhos.